Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo agora é Brasileirão. E atenção, porque subiu a exigência para escapar do rebaixamento. Estamos na 30ª rodada, a 11ª do retorno. E depois de 30 rodadas, o Furacão, o Atlético Paranaense, entra na zona de rebaixamento. Tem jogos atrasados? Tem. Mas neste momento, o Furacão está no Z4 e vai fechar a rodada na zona de rebaixamento. Foi goleado em São Paulo, na Neoquímica Arena, pelo Corinthians por 5-2. Coringão abriu 2-0, Furacão empatou 2-2 e aí no segundo tempo o Coringão fez 5-2, venceu de goleada. Portanto, Furacão na zona de rebaixamento, Corinthians fora do Z4, pelo menos dorme a quinta-feira fora do Z4, mas para terminar a rodada fora da zona de rebaixamento vai secar o Vitória, que joga sábado em casa no Barradão contra o Bragantino. No clássico Fla-Flu, no Maracanã, mando de campo do Flamengo deu Fluminense. Fluminense 2-0 para cima do Flamengo e ainda no primeiro tempo o Ganso perdeu uma penalidade máxima. Fluminense se distanciando da zona de rebaixamento e o Flamengo estacionando na tabela de classificação. Pode sair já na próxima rodada do G4, na zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores da América. Na tela para você agora, um spoiler, porque falei que subiu a exigência para escapar do rebaixamento. São dois números, um para quem está fora do Z4, outro para quem está dentro do Z4. Para quem está dentro do Z4, na tela, 43 pontos. 43 pontos, a exigência e momento para escapar do rebaixamento para quem está no Z4. Para quem está fora da zona de rebaixamento, a projeção estava em 39 para escapar, lembram? Subiu para 42 agora. 42 para quem está fora da zona de rebaixamento para escapar da Série B da próxima temporada. A partir de agora, tudo isso e muito mais aqui no Plantão do Paulinho. Atualizando a classificação na tabela. O Flamengo perdeu, estacionou na 4ª posição, tem 51 pontos. O Fluminense venceu o clássico, 2-0 para cima do Flamengo. Agora o Fluminense é 15º, tem 33 pontos. É certo que o Flu fecha a rodada fora da zona de rebaixamento. O Furacão tomou 5 do Corinthians, entrou no Z4, na rodada não sai mais, é 17º, tem 31 pontos. Corinthians venceu de goleada, uma vitória maiúscula, consistente do Corinthians no segundo tempo, principalmente. Aliás, Depay marcou um golaço, terceiro gol do Corinthians de falta, um golaço do Depay. Coringão fecha quinta-feira fora da zona de rebaixamento. É certo que vão terminar a rodada no Z4, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Resta uma vaga na rodada, ou para o Vitória ou para o Corinthians. Porque teremos aí o Vitória jogando sábado, 4 da tarde, em Salvador, no Barradão, contra o Bragantino. Se o Vitória vencer a partida, ultrapassa Atlético Paranaense também Corinthians. Por quê? Vitória vence, vai a 32 pontos e 9 vitórias. Corinthians tem 32 pontos e 7 vitórias. Então, se o Vitória vencer a partida, ele sai do Z4, coloca o Corinthians entre os rebaixados. Se o Vitória não vencer a partida, é certo que o Vitória fecha a rodada entre os rebaixados e o Corinthians fora da zona de rebaixamento. Botafogo ou Palmeiras? Um dos dois vai fechar a rodada na liderança. Inter, Bahia ou Cruzeiro? Um dos três fecha a rodada no G6. Corinthians ou Vitória? Um dos dois fecha a rodada, portanto, na zona de rebaixamento. Vamos lá. Nesta sexta, 7 da noite, tem Atlético Goianiense e Cuiabá. Os dois últimos da tabela aqui, O Dragão com 21, o Cuiabá, o Dourado, com 26. Teremos ainda, 8 da noite, Botafogo e Criciúma. Botafogo brigando, é claro, pela liderança na rodada. Já é líder, mas briga pela manutenção da liderança. 9h30 da noite em BH tem Cruzeiro e Bahia, jogo que vale posição no G6 do Campeonato Brasileiro. Sábado, confirmando, o Vitória tentando vencer em casa, fazer o tema de casa no Barradão, contra o Bragantino para sair da zona de rebaixamento. Em caso de empate ou vitória do Bragantino, o Vitória permanece no Z4. 4 da tarde também tem no Beira-Rio, aqui em Porto Alegre, Clássico Grenal 443, Inter e Grêmio. O Grêmio já se afastou um pouco do Z4 e o Inter tentando, já está no G6, tentando se aproximar do Flamengo para buscar uma vaga
direta na próxima edição da Copa Libertadores da América. E fechando a rodada, domingo, 8 da noite no Jacone, em Caxias do Sul, tem Juventude e Palmeiras. O Palmeiras brigando aí com o Botafogo na rodada pela liderança. Para a gente fechar, deixa eu falar aqui dos jogos. Vou começar com o Corinthians, né? Vitória maiúscula de 5-2. Mateuzinho, Kaká, o Depay, Garro e Yuri Alberto marcaram os gols do Coringão. Nicão e Eric, os gols do Atlético Paranaense. Repito, o Corinthians abriu 2-0 no primeiro tempo, o Furacão empatou, aí murchou a Neoquímica Arena, deu uma murchada, mas no segundo tempo aí o Coringão foi para cima e venceu o Furacão por 5-2, Corinthians que voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Atlético, pessoal, já não vence há 10 partidas, sequência do Furacão tem 3 empates e 7 derrotas e foi agora a terceira derrota seguida do Atlético Paranaense, que perdeu na ordem para o Flamengo, para o Botafogo e agora para a equipe do Corinthians. O Furacão tem jogo atrasado contra o Fluminense agora na próxima terça-feira lá no Rio de Janeiro. Jogo atrasado do Furacão, que tem 2 jogos atrasados. Esse na próxima terça-feira no Maracanã contra o Fluminense e depois o jogo em casa em Curitiba contra o Atlético Mineiro. Esse jogo não foi marcado ainda pela CBF. O Coringão, volta a jogar somente na segunda-feira, na outra segunda-feira, não nessa agora, na outra segunda-feira, dia 28, joga contra o Cuiabá na Arena Pantanal, a equipe do Corinthians. Fla-Flu, 2-0 para a equipe do Fluminense, do primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, pênalti para o Flu, Ganso bateu, perdeu e já ficou aquele temor da torcida tricolor, pô, teve um pênalti a favor, o Fluminense não converteu, mas no segundo tempo, o Fluminense começou muito bem a segunda etapa, foi muito superior no começo do segundo tempo já. O Lima, a 5 minutos, fez 1-0 e depois, aos 14 da segunda etapa, o Arias ampliou para 2-0 o placar final para o Fluminense. O Fluminense não venceu o Flamengo há 8 jogos, então caiu o tabu depois de 8 partidas. O Fluminense voltou a vencer a equipe do Flamengo. O Flamengo, que vinha de 2 vitórias contra Atlético Paranaense e Bahia, perdeu agora para a equipe do Fluminense. O Fluminense tem 2 vitórias seguidas. Venceu o Cruzeiro e venceu também agora o Flamengo. O Fluminense havia perdido 3 jogos seguidos, aí vem agora de 2 vitórias seguidas contra o Cruzeiro, também contra a equipe do Flamengo, confirmando o Fluminense que joga agora partida atrasada na próxima terça-feira, dia 22, em casa contra o Furacão, contra o Atlético Paranaense. E o Flamengo volta a jogar no próximo sábado, semana que vem, dia 26, em casa contra a equipe do Juventude. Tá bom, pessoal? Então, confirmando, 43 pontos, a exigência para quem está no Z4 hoje, para escapar do rebaixamento, e 42 para quem está fora da zona de rebaixamento. Tá bom? Fui, tchau, abraço.